Olá, eu sou o Joadir novamente aqui hoje com o vídeo número 48, falando dos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, com a série O Gigante da Galileia. No último vídeo, quando eu falei sobre a análise das aparições, eu falei mostrei a equação de Albert Einstein, mas eu não disse que com aquela equação ele comprovou a sua teoria da relatividade e ganhou aí o Prêmio Nobel de Física. Bom, esse vídeo tem um final impressionante. Para mim e para todos aqueles que leram a saga Operação Cavalo de Troia e na descoberta, e também foi impressionante para os cientistas. O final desse vídeo, você vai saber como que eles comprovaram cientificamente a alma através do corpo de Jesus Cristo. Então não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus contatos, com pessoas que você acha que vai gostar de assistir uma coisa assim, que vai gostar de aprender sobre isso. Compartilhe, não deixe de compartilhar não, porque esse conhecimento ele é muito legal e é gratuito, né? E ative a sineta para você receber o próximo vídeo. E também, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. E dê o seu like se você gostar desse vídeo. Não deixe de fazer isso. Bom, a primeira viagem que eles fizeram no ano 30, que a NASA, depois de desenvolver ali por 10 anos e tal, como falei, em 1973, eles mandam 2 astronautas e cientistas ao ano 30, aos últimos 11 dias da vida de Jesus Cristo na Terra. No dia 9 de fevereiro, de abril, desculpe, no dia 9 de abril do ano 30, ele tinha que voltar. O módulo estava programado para voltar no dia 9 de abril do ano 30, estando ou não os 2 ocupantes no módulo. E eles conseguiram voltar com os dois tripulantes, mas eles fizeram uma segunda viagem. E essa segunda viagem foi para recuperar o microfone que ficou no lampião lá do cenáculo, daquela sala onde foi feita a última ceia, e também para documentar as aparições de Jesus Cristo, aquelas que constam na Bíblia. Então eles queriam comprovar isso. Então mandou novamente os mesmos 2 cientistas de volta ao mesmo local, ao mesmo ano. Mesmo local não, mas ao mesmo ano, em um outro monte diferente. Nesse caso foi em Massada, né? Isso aí Massada é uma longa história. Está envolvida na guerra dos judeus ali, está envolvido também na destruição do templo e tal, mas foi para aquele platô chamado Massada que eles retornaram. Bom, depois eles foram conseguiram mover o módulo para outro lugar, próximo justamente ao local onde iria acontecer a 14ª aparição de Jesus. O módulo estava próximo ali, porque sabia que ia acontecer ali, porque era o Monte da Ordenação. Era o Monte da Ordenação, que é chamado também Monte das Bem-aventuranças, como está na Bíblia, né? E bom, estão localizados ali, eles aguardavam que essa aparição seria mais ou menos às 12 horas, hora local. O que aconteceu foi, mais ou menos 2 horas antes, Jesus Cristo apareceu. Eles tinham trazido, dessa vez, umas espécies de drones, uns olhos ali acoplados ao módulo, que saía como se fossem satélites. E eles deram a esses drones o nome de olhos de Curtis. Curtis era o general responsável pelo projeto Operação Cavalo de Troia. Então, como a imagem que eu faço, para ficar melhor para entender, é como se fossem uns drones, né?
uma tecnologia muito avançada, já em 1973, eles levaram justamente para escanear o corpo de Jesus, aquele corpo glorioso que é chamado, né? Para escanear aquilo ali, para poder estudarem como que aquilo podia acontecer, como que alguém, depois de morto, voltava à vida e conversava e ficava como se fosse vivo. E depois desaparecia, se materializava e se desmaterializava rapidamente assim, do momento. Aparecia onde ele queria e desaparecia na hora que ele queria. Como que fazia isso? Como que era possível isso? Como que podia comprovar cientificamente? Então levaram esses aparelhos, desenvolveram esses aparelhos exclusivamente para esse momento, para essas aparições. Bom, e de posse disso, foram surpreendidos com a presença do mestre, daquele corpo, né? Lá no monte, das ordenanças, né? Lá na bem-aventurança, aquele monte. E eles, próximos ali, com o módulo, eles visualizaram e ficaram impressionados com aquilo. O engenheiro da computação, que ficava no módulo na primeira viagem, ele queria, de qualquer maneira, também, tinha que ir lá, de qualquer maneira, para conhecer, para comprovar, né, tudo isso e ver Jesus Cristo de perto, né? E ele também desceu e conversaram aí durante quase 2 horas, porque a programação, Jesus Cristo havia programado com os discípulos que ele iria estar ali, naquele monte, por volta de meio-dia. Então os discípulos iriam para ali, mas 2 horas antes ele aparece. Já, naturalmente, a propósito, para que fosse feito essas análises científicas. Jesus Cristo sabia de tudo, né? E eles vão de encontro a Jesus. O livro que eu estou me baseando é o volume número 3 da Operação Cavalo de Troia. Todo esse relato está entre as páginas 335 e a página 369. É um longo trecho, mas eu reservei aqui algumas frases para poder ser o mais rápido que eu puder, mas sem deixar de transmitir o essencial. Então, basicamente, ele diz o seguinte: quando eles chegam lá, já muito antes de analisar a captação, o escaneamento feito pelos drones, né, digamos assim, entre aspas, ele já diz o seguinte: seu corpo de Jesus, banhado pelo sol, projetava a natural e correspondente sombra. Ocupava um volume no espaço. Sob seu peso, as flores e a vegetação se haviam dobrado. Então, ele estava materializado fisicamente ali naquele momento. Eles perguntam como é possível estar ali e tal. Ele falou: lá onde sereis devolvidos à vida verdadeira. Existe vida verdadeira. As limitações que vos acossam aqui embaixo não tem sentido. Lá sentireis outras categorias de fome e de sede, outra classe de sentimento, difícil de entendimento para o homem mortal. Aí fala do pai novamente, né, como sempre, e o cientista pergunta: falas tanto de pai, mas na verdade, mestre, agora que ninguém nos ouve, que é o pai? Quando ele fala isso, Jesus fala: realmente crês que ninguém nos ouve? Aí dá algumas informações e fala o seguinte: o Pai Universal é um ser humano, com longas barbas
Voltando aqui, tá? Desculpe. Bom, eu estou lendo porque não quero que sejam minhas palavras. Eu quero que fique registrado para que eu não seja sacrificado depois por alguém. Eu quero que fique registrado que são palavras. Está escrito no livro, nesse caso aqui, na página 345 do livro, do volume número 3 da Operação Cavalo de Troia. Ele fala, respondendo ao cientista, o Pai Universal não é um ser humano com longas barbas brancas, como às vezes o pintam suas criaturas. Mas o exemplo é válido. Ele é o Deus de toda a criação, a causa central primeira de todas as coisas e de todos os seres. É a origem de tudo, né? É o todo, como a gente aprende na física quântica, na ciência espiritualista. Aí ele pergunta de novo, o cientista, se não te entendi mal, prosseguiu Eliseu. Eliseu já é o engenheiro. O Jazão, o nome usado pelo o código, né? O nome de código do cientista que esteve com Jesus era Jazão. E o nome de código do que ficou no módulo é Eliseu. Então quem faz essa pergunta aqui é Eliseu. Deus instala-se em cada um de nós? Pergunta para Jesus. E Jesus responde aquilo que nós, que estudamos a física quântica na parte da ciência espiritualista, sabemos muito bem. Ele fala aqui, ó, a centelha dele, mesmo enviada do paraíso, a centelha divina, é o que vive no órgão mental dos mortais, ajudando-os a desenvolver sua alma imortal, destinada a sobreviver por toda a eternidade. Ou seja, todos nós temos a partícula divina, ou seja, Deus está dentro de todos nós. Então, quando a gente fala, vai com Deus, a gente costuma sempre falar isso, vai com Deus, Ele está sempre conosco, está sempre dentro de nós, que é a partícula divina. É isso que nos faz ser o que nós somos. Então, depois de quase 2 horas de conversa, ele começa a analisar o que foi captado ali. Ele fala o seguinte: primeiro, aquele corpo, como imaginávamos, não tinha sistema circulatório. Ou seja, já adiantando aqui, aquele corpo não tinha sistema digestivo, não tinha sistema excretor, não tinha sistema circulatório e não tinha sistema respiratório. Ele vai explicar isso aqui, mas já vou adiantando por isso. Durante a longa hora em que o ressuscitado permaneceu ao alcance dos detectores do ultrassom, aqueles drones que eu falei, tanto as explorações em superfície como as de maior penetração mostraram-se negativas em relação ao sistema interno dele. Órgãos internos, não tinha nada ali. Nas telas, não obtivemos imagens de artérias, veias capilares ou de sistema linfático. Nada. Entretanto, ele amassava grama, ele fazia sombra, era um ser aparentemente normal. Segundo, apesar dessa ausência vital para um ser vivo, como homem, né? O corpo apresentava uma aparente formação do sistema muscular, ao menos do que se refere aos músculos voluntários. Ou seja, o sistema muscular dele estava funcionando normalmente. O sistema circulatório não, porque o cientista, o
o engenheiro, o Eliseu, pegou na mão dele, pediu licença, pegou na mão dele e viu o pulso. Não tinha pulso. Ele não tinha sistema circulatório. Entretanto, tinha calor na mão dele. A mão dele era que, embora não tenha sido detectado pelo sistema, não emitia um infravermelho do calor, né? Mas ele sentiu uma coisa quente. A temperatura normal, como a gente pega a mão de alguém. Então o sistema circulatório não existia, ele não tinha pulso. Os viscerais, ao contrário, não contavam. Vísceras, né? Não tinha fígado, não tinha estômago, não tinha pulmão. Os ossos não foram detectados também. Aquele corpo estava em pé, se movimentava, falava, mas não foram detectados os ossos. Assim como no raio-x, né? Adiantando aqui. Terceiro, aquele corpo não apresentava vísceras. Quer dizer, carecia, ou nós não pudemos localizá-lo. Carecia de aparelho digestivo, como eu já falei. Fígado, pâncreas, etc. Como de pulmões. E de coração. Não tinha nada disso. Como que aquele corpo, como que Jesus conseguia falar sem pulmão? Como que ele conseguia emitir som, né? A única possível explicação para a sua faculdade de falar podia estar na substituição do ar por uma série de impulsos elétricos que faziam vibrar a glote. Quarto, apresentava estruturas idênticas às humanas. Tinha um olhar normal, as glândulas lacrimais eram normais, sabe? E também a parte do tato, né? Como comprovou ali o cientista. Ainda que as conexões cerebrais fossem imperceptíveis. Então ele sentia, observou que ele poderia sentir dor. Porque observou que na aparição que ele faz lá no lago do Tiberíades, quando ele aparece ali, que o pessoal manda jogar a rede em determinado local e a rede sai cheia de tilápias, e depois eles vão lá e assam essas tilápias e tal, e tem um momento que ele está mexendo no fogo e ele tira a mão, o cientista observa que ele tira a mão com certa rapidez, ou seja, ele sentia dor, sentia aquela aflição ali, entendeu? Então era um corpo normal, digamos assim. Quinto, não tendo aparelho urogenital interno, tudo aquilo que entendemos por funções secretoras, excretoras e de reprodução eram desnecessários. Isso, obviamente, nos levava a um duplo e não menos interessante dilema. Supondo que o necessitasse, como realizaria as eliminações metabólicas e a transmissão da vida? É uma hipótese apenas que ele levantou ali, né? A grande surpresa, porém, se produziria ao explorar-se a protuberância superior do sistema nervoso central, que a medicina define como encéfalo. Com a inestimável ajuda das imagens fornecidas por ressonância magnética, apresentou-se ante nossos atônitos olhos como um mundo irreal. A massa encefálica não existia como tal. Cérebro, cerebelo, dura mater, bulbo raquidiano, hipófise, etc., haviam sido substituídos por um esferoide, uma espécie de supergaláxia dentro do cérebro dele.
Estava como se fosse uma galáxia. Uma galáxia, né? Luminescente em perpétua palpitação e formado por trilhões de circuitos. De algo semelhante às substâncias brancas e cinzentas com corpos celulares. Talos protoplasmáticos e cilindros eixos, puramente atômicos, etc. Mas não podemos afirmá-lo. O certo é que aquele poderoso e imaterial encéfalo parecia regular as operações motoras e em estreita colaboração com o sistema periférico. Então, todo aquele sistema, tudo aquilo que ele fazia, andava, falava, gesticulava, era controlada por esse sistema que foi detectado ali. Essa super galáxia. A perfeita ordem dos núcleos atômicos daquele corpo e de seu encéfalo, desafiando toda a entropia, facilitou-nos as coisas. Naqueles momentos de atropelo, nós não chegamos a descobri-lo. Mas meses mais tarde, os especialistas do cavalo de Troia, ao analisarem a documentação, que eles levaram, quando eles voltaram, né? Levaram toda essa documentação e os cientistas lá da Operação Cavalo de Troia, os técnicos, cientistas, detectaram exatamente isso que eu vou falar a partir de agora. Então o supercérebro culminaria em um dos mais extraordinários achados de nossa era. Uma revelação científica que, se algum dia for proclamada pública e oficialmente, abalará os alicerces da humanidade, enchendo de alegria e otimismo, suponho, filósofos, pensadores e todas as religiões. Refiro-me ao que, sem nenhuma dúvida, podia ser considerada como o habitáculo, suporte ou receptáculo da alma humana. Seria impossível desenvolver aqui os milhares de experimentos vivos levados a cabo, por meus compatriotas a partir do nosso involuntário descobrimento. Aí ele fala aqui que a alma, essa espírito e alma, é coisas que se acreditavam pela fé. Agora eles comprovam. Daqueles filamentos e singulares encéfalo que vinha corresponder ao córtex do terceiro ventrículo sobre o tálamo, os cientistas, praticamente por casualidade, detectaram átomos de um gás nobre, o criptônio, como se fosse uma nuvem de um gás nobre chamado criptônio. No total de 86 conjuntos e tal, isso aqui é a parte científica, está tudo aqui para você ler, se você tiver a curiosidade de adquirir o livro, se você ainda não fez isso, está na página 363. Então ele continua explicando parte científica, que eu não vou falar sobre isso agora. São números e tal, e não vale a pena. Eu quero resumir o máximo. Então ele fala aqui do DNA, né? Que tudo isso está no DNA, nas 86 camadas aí do DNA. Está ali, escondido, de forma que não foi detectado ainda. Pois bem, essa cadeia de átomos de criptônio apresenta uma dupla função: a de armazenagem no seio dos seres vivos de uma informação codificada sobre todos os possíveis seres orgânicos integrados no universo. A outra, captação de toda sorte de informação no meio ecológico circundante. Ou seja, todo o conhecimento, eu vou dizer aqui, está alojado ali, nessa pequena nuvem de criptônio. Descoberta final e mais sugestiva. Qualquer observador,
medianamente informado poderá argumentar. Abre aspas, como é possível determinar cientificamente a existência de um ente, no caso a alma, né? Adimensional, como se supõe que seja a alma, e pois inacessível ao controle dos instrumentos de um laboratório. Nenhum instrumento conseguia verificar isso. Por isso que ela não era comprovada. Não tinha comprovação da alma. Achado desses átomos isolados do encéfalo do ressuscitado, quer dizer, Jesus Cristo, os cientistas pesquisaram uma importante amostra de cérebros humanos. Aí pesquisaram outros cérebros para chegar à conclusão, né, deles. A ciência é isso. A ciência tem que ser comprovada. Então, todo estava naquela nuvem de átomo de criptônio. Eu vou resumir aqui o máximo, novamente. Vou pular aqui. Esse fator invisível, intangível e desconhecido tinha de ser o que a filosofia e as religiões intitulam de alma. É isso. A conclusão final. Pela primeira vez na história, sua constatação científica era um fato. Ou seja, a alma existe. E é na alma que está todo o conhecimento. Caramba! Então eles verificaram também que somente os seres humanos tinham alma. Comprovadamente. Aí fizeram exame em vários animais, micróbios, vírus, etc. Não encontraram alma que pudesse ser comprovado como esses que eles encontraram no cérebro de Jesus. Nem nos macacos eles encontraram algo semelhante. Jesus de Nazaré, aqui entre aspas, sempre se referiu à alma e o fez em relação direta com os seres dotados de inteligência e vontade. Ele sempre falou que a alma era coisa dos humanos, coisa das pessoas, né? Voltando ao corpo glorioso, aqui finalizando, voltando ao corpo glorioso do ressuscitado, a maneira de resumo poderíamos dizer, dentro das terríveis limitações que isso implica, o seguinte: número 1, aquela estrutura aparentemente humana não se achava subordinada a grandes servidões da natureza do homem terreno. Isso, evidentemente, a colocava em vantagem, né? As necessidades fisiológicas chamadas básicas não contavam para ele. Essa é a necessidade que nós temos, ele não tinha, claro. 2. Ao estudar todo o desenvolvimento das aparições, chegamos à conclusão de que, por motivo que nos escapam, a formação daquele corpo experimentou diferentes e bem definidas fases ou processos de materialização, passando por etapas nebulosas, cristalinas ou transparentes, nas quais o mestre negou-se a ser tocado. Eu expliquei isso, falando das 19 aparições, que ele começou meio transparente. A primeira aparição dele, vista ali por Maria Madalena, ele estava transparente. Os pés dele, através dos pés, ela viu a grama. Então ele estava transparente. Tanto é que ele pediu que ela não se aproximasse dele. Não estava em condições ainda de falar com as pessoas mais próximas e tal, com maior proximidade. Então foi passando por etapas, né? Teve momentos que, se você acompanhar lá as 19 aparições, teve momentos que ele falava com as pessoas, abraçava, etc. Mesmo depois de morto, tem processo de formação. Então, explica isso aqui. Aquelas aparições provocavam intensíssimos campos magnéticos, aqui entre parênteses, de até 200 mil gauss. Eu não sei se a pronúncia é essa. É escrito G-A-U-S.
K-U-S-S. É o nome, a palavra final do nome de um cientista matemático. Eu pesquisei lá no Google e peguei algumas informações. Era Johann, nome do cara, Johann Carl Friedrich Gauss. Com certeza não se pronuncia dessa forma, mas é assim que eu estou conseguindo ler. Então ele era matemático, ele era astrônomo, ele era físico alemão e que viveu entre 1777 a 1855. Esse camarada foi um gênio matemático, etc. E esse nome, quando ele fala aqui, 200.000 Gauss, se refere à atração que ele denominou a unidade atrativa de atração de metais por uma coisa eletromagnética, atração eletromagnética. A unidade hoje é denominada como Gauss. Então, quando Jesus chegou lá no cenáculo, lá onde foi feito a última ceia, quando ele se apresentou ali, os garfos, os talheres, tudo que era de metal e as espadas também, se juntaram. Tudo que era metal se juntou com essa força que o cientista designa como sendo uma força de 200.000 Gauss. Essa força eletromagnética que foi impregnado naquele meio ali, quando Jesus se materializa ali naquela aparição do cenáculo, lá na sala onde foi feita a última ceia. Bom, é impossível comprovar se esses diferentes estágios que foi apresentado o corpo glorioso de Jesus correspondem a outras tantas formas de vida, independentemente entre si, às quais pode ter acesso o homem depois de morte. Então ele diz o seguinte, que não tem como comprovar se nós, mortais comuns, vamos passar por uma fase parecida. Não de materialização, porque ali era um super cérebro que estava ali. Uma pessoa muito evoluída, lá da 10ª, 12ª, 13ª dimensão, etc. Que era o Jesus Cristo, né? Seja como for, concluindo, seja como for, o certo é que o estado terminal que nos foi dado ver e examinar parecia estar orientado em suas funções nobres e básicas a algo com que o ser humano normal só pode sonhar ou pensar com nostalgia. O conhecimento. Então, se você tem um conhecimento, você é possível fazer coisas no outro mundo, quando você largar esse corpo aqui, essa viagem que nós estamos tendo na Terra, quando a gente voltar dessa viagem, o conhecimento que vamos adquirir aqui, segundo o cientista, o conhecimento que vamos adquirir aqui vai nos ajudar a viver melhor lá no outro mundo. É isso que ele está falando aqui. Eu vou repetir. Seja como for, o certo é que o estado terminal que nos foi dado a ver, a examinar, parecia estar orientado em suas funções nobres e básicas a algo com que o ser humano normal só pode sonhar ou pensar com nostalgia. O conhecimento. Aquele supercérebro, cérebro de Jesus, dominando e dominante, tinha de ser fonte incalculável de sabedoria, de emoções e sentimentos. Tudo ali armazenado durante o tempo que esse ser chamado Jesus tinha acumulado de conhecimento. Então, em física quântica, na ciência espiritualista, nós aprendemos que ao chegar aqui, no século XX, por exemplo, nós devemos ter passado por mais de 300 reencarnações.
E está tudo isso acumulado. Nós não temos o conhecimento, não temos como acessar a isso. Pelo menos o homem normal não tem como acessar. Mas está lá. Isso foi comprovado com essa identificação da alma. Porque o conhecimento todo estava ali. Por isso que aquele ser tinha esse conhecimento de se materializar. E se desmaterializar a hora que ele quisesse. Ele tinha esse conhecimento. Que não é um conhecimento para um homem normal. 4. Se aquela, como afirmou o mestre, era uma das formas da vida após a morte, devo confessar, olha o que o cientista fala, olha o que ele diz. Eu peço atenção para esse último parágrafo. Se aquela, entre aspas, como afirmou o mestre, era uma das formas de vida após a morte, devo confessar, humilde e sinceramente, que já não temo essa passagem, já não temo a morte. E mais, diz o cientista, rogo ao Pai Todo-Poderoso que encurte meus dias sobre a terra e me permita comprovar quanto sei e intuo. O medo de morrer, pela graça de Jesus de Nazaré, foi superado. E ele termina. Que o Pai Universal, o de todos, o abençoe, se dirigindo ao leitor desse diário, que somos nós. É complicado, é difícil. É difícil para nós, mortais comuns, entendermos isso. Mas se lermos novamente, se voltar a ler, assim como se aquelas coisas vão se clareando para nós. Então, nós, que eu falo, o grupo que estuda essa parte da ciência espiritualista, braço da física quântica que é a física que estuda as partículas. A física de Isaac Newton é a física tradicional, que estuda a matéria. E a física quântica estuda as partículas. E a ciência espiritualista tem todo um conhecimento sobre a vida espiritual. E para nós, que eu me incluo, né, que estou estudando isso, que é um estudo emocionante, né, apaixonante, e eu estou nisso já há 4 anos, e eu tenho convicção que tudo aquilo que foi dito ali, para mim, está muito claro, para mim é muito claro, que nós estamos aqui numa viagem. E o melhor da viagem é quando a gente volta para casa. Então nós vamos retornar, vamos deixar esse corpo que nos serviu tanto e que nos serve tanto aqui nesse mundo, nessa terceira dimensão, nós vamos voltar. E se o conhecimento que nós adquirimos aqui, nós vamos utilizar lá, com certeza. Não tenha dúvida disso. Então procure aprender tudo que você puder aqui sobre a vida, sobre o que há principalmente depois da vida. Aprenda tudo, porque esse conhecimento vai te ajudar quando você voltar dessa viagem. Quando nós deixarmos essa... Jesus Cristo fala que é uma ponte, estamos passando numa ponte. Quando nós terminarmos essa ponte, é uma outra vida, nós vamos ter conhecimento, saber aonde nós estamos. Tem um filme chamado Nosso Lar, que explica isso. Ali seria mais ou menos a 4ª dimensão. Para onde a gente vai depois que morre, tem umas colônias e tal. Explica mais ou menos aquilo ali. Esse vídeo, esse livro, esse filme está disponível no YouTube. Um vídeo, está completo lá. Nosso Lar. Se você quiser ter esse conhecimento, ter uma ideia, você vai lá, você vê o que acontece depois da morte. Tá?
Tem ali, acredite ou não, mas é o filme que está ali. Bom, eu quero agradecer a sua presença. Peço, por favor, que compartilhe esse vídeo, porque é um conhecimento muito importante, que a gente vem aprendendo e estudando isso na Bíblia há muito tempo, o que é alma, espírito e tal, e a gente não tinha uma definição, e agora a gente tem. O próprio cérebro de Jesus foi onde eles identificaram uma nuvem de átomo desconhecidos, ainda não estudados, e que aquilo ali era a alma, onde estava todo o conhecimento que a gente vai adquirindo na nossa vida. Muito obrigado pela sua atenção.